Será que é possível obter bons resultados positivos das constelações sistêmicas e familiares sem que necessariamente tenha que se constelar um tema? Muitas pessoas me fazem essa pergunta no canal e muitas pessoas têm uma dúvida em relação a isso. Será que para que você possa utilizar as constelações é necessário que você constele efetivamente? Eu diria a você que não, e diria que você pode sim obter inúmeros resultados extremamente expressivos e positivos, sem que necessariamente você tenha que constelar um tema. Muitas pessoas têm ainda receio de constelar um tema, até porque isso acaba batendo de frente com suas crenças. E muitas pessoas acabam julgando as constelações apenas por um dia terem tido contato com uma constelação em si, sem que necessariamente tenham olhado para o embasamento teórico que está por trás. Porque existe um embasamento teórico muito grande por trás das constelações. As constelações, com toda a terapia sistêmica, ela está baseada num tripé. E esse tripé que sustenta as constelações, primeiro tem a ver com a teoria da comunicação, depois a teoria do duplo vínculo, duplo laço, que é do Gregory Bateson. Eu sempre digo que se a terapia sistêmica ou a terapia familiar tem um pai, Gregory Bateson é esse pai. E se tem uma mãe, a mãe é Virginia Satir. Portanto, todo o trabalho sistêmico, toda a terapia sistêmica, inclusive a terapia familiar e as constelações sistêmicas familiares, levam em consideração a teoria da comunicação, levam em consideração a teoria do duplo vínculo, duplo laço, do Gregory Bateson, e principalmente a teoria geral dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. Ou seja, se existe um embasamento, lógico que existe um embasamento teórico. Muitas pessoas ainda falam contrário a isso porque não tem uma informação adequada. Algumas pessoas, como eu sempre digo também, tomam uma letra e com ela constroem uma palavra que não necessariamente seja aquela que vai definir adequadamente o que ela está tratando. Muitas pessoas vão julgar todo um conteúdo pela embalagem. Algumas pessoas tiveram contato com alguns consteladores que talvez não tivessem todo o conhecimento e todo esse embasamento teórico e, portanto, acabaram julgando as constelações. Muitas pessoas leram um texto qualquer sobre as constelações ou uma crítica qualquer e necessariamente nem foram a uma constelação ou nem entenderam efetivamente uma constelação. Mas como é que você pode tirar daí uma experiência prática, uma experiência positiva, sem que necessariamente você constele? Utilizando a abordagem e todas as abordagens contidas dentro dela. Muitos terapeutas hoje fazem isso. Muitos psicólogos, inclusive, fazem isso. Muitos psicólogos e muitos terapeutas trabalham com os conceitos contidos dentro das constelações e aplicam esses conceitos nos consultórios. E como é que você pode fazer isso na prática? Uma das maneiras, talvez assim, muito possíveis de fazer isso, é através dos vídeos. Através dos vídeos você faz isso. E, na verdade, o que os vídeos estão trazendo? Conhecimento. Então a gente faz isso através do conhecimento. E por que a gente faz isso através do conhecimento? Porque o primeiro passo para a gente adquirir uma competência é o conhecimento. Uma competência, afinal, ela é formada por conhecimento, habilidade e atitude. Uma vez que a gente tem o conhecimento, a gente vai trabalhar as nossas habilidades para adquirir uma atitude adequada para poder aplicar esse tal conceito. Mas, porém, tem um outro lado que é muito significativo, que eu entendo que é extremamente positivo também, no tocante a utilizar os conceitos das constelações de uma forma muito mais prática, aplicando na sua vida e obtendo resultados extremamente positivos, sem que necessariamente você tenha que fazer uma constelação. E que lado é esse? O lado é o seguinte: todo e qualquer processo de mudança começa sempre com o primeiro passo. Pode ser que nesse momento, quando eu falo isso, você diga, isso aí é chovendo molhado, eu já sei que é assim. Mas é assim. A gente precisa dar um primeiro passo para a gente efetivar uma mudança. E mudança todo mundo quer. Afinal de contas, nós, enquanto seres humanos, nós estamos num processo evolutivo, num processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, num processo de crescimento. E por que nós queremos mudança? Nós queremos mudança porque a gente sempre quer dar um passo melhor, a gente quer ter uma vida melhor, quer ter mais qualidade de vida, a gente quer ter relacionamentos mais saudáveis, a gente quer ter uma condição de saúde mais adequada, a gente quer ter
uma condição econômica mais adequada. Essa é a vontade de todo mundo. E eu posso utilizar, então, esses conceitos das constelações? Posso. Mas esse primeiro passo que eu te falo, quando a gente olha para um processo terapêutico, ele é composto de 7 fases. 7 fases. E a primeira delas é talvez a mais difícil e a mais importante. E neste primeiro passo, nesta primeira fase, na primeira etapa de um processo terapêutico, de um processo de evolução, que é composto de 7 fases, nesse primeiro passo, esses conceitos vão cair como uma luva, vão se encaixar muito bem. E que passo é esse? Vou te dar um exemplo super rápido de como isso funciona. Quando a gente pensa em dar um primeiro passo, quando a gente pensa em crescimento, quando a gente pensa em alcançar algum objetivo, a gente sempre pensa que isso está ligado diretamente à nossa vontade e à nossa necessidade. E não necessariamente esteja ligado à nossa vontade e à nossa necessidade. Um exemplo que eu sou empreendedor para os meus alunos, e aqui talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso. Né? Quando é que eu posso mudar esse objeto de lugar? Veja, as primeiras 2 coisas que você vai pensar, já descarte. Esses 2 primeiros pensamentos, eles já não são válidos. Aí você diz, mas você vai adivinhar o que eu estou pensando? Lógico, porque os 2 primeiros têm a ver com vontade e necessidade. Uma pessoa diz, eu posso mudar esse objeto de lugar quando eu quiser. Ou então, quando eu precisar, eu mudo esse objeto de lugar. Veja, quando eu quiser tem a ver com minha vontade. Quando eu precisar tem a ver com a minha necessidade. E não é uma questão de vontade e necessidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, muitas pessoas querem mudar algo na sua vida. Sei lá, quer sair de um relacionamento que está ruim, quer ter um pouquinho mais, quer ter uma condição econômica mais adequada, quer ter um pouquinho mais de tranquilidade no relacionamento com seus filhos. E a gente sabe que não basta a vontade e a necessidade. Uma pessoa quer deixar um vício, ela quer parar com um vício. E muitas vezes ela tem vontade, tem necessidade de parar com esse vício. E por que ela não para, então? Porque ela está de sacanagem? Porque ela está de brincadeira? Não, é porque talvez ela não consiga reconhecer algo. Quando é que eu posso efetivamente mudar esse objeto de lugar? Quando ele existir para mim. Só quando ele existir para mim, aí eu posso exercer a minha vontade ou a minha necessidade. Antes disso, não dá para exercitar a minha vontade e a minha necessidade. E eu tenho que ter isso claro para mim. E uma vez que eu tenho isso claro, eu posso então caminhar, eu posso seguir com os meus propósitos, eu posso seguir com as minhas propostas. Agora você talvez pense, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Bem, as constelações, elas estão baseadas nesse tripé que eu te disse. Um tripé que leva em consideração a teoria da comunicação, teoria do duplo vínculo, duplo laço, do Gregory Bateson, que engloba também parte do trabalho da Virginia Satir, e tem uma outra teoria, que é a teoria geral dos sistemas, que traz as 3 leis para dentro das constelações. Essas 3 leis contidas nas constelações nasceu da teoria geral dos sistemas, onde nós temos pertencimento, exclusão, ordem e hierarquia, e nós temos a compensação. Uma compensação, um equilíbrio dentro dos relacionamentos. Tudo isso acontece porque dentro de qualquer sistema, não importa qual seja o sistema, o que nós temos são 2 forças que agem constantemente. Uma é a entropia e a outra é a sintropia. E se essas forças elas agem constantemente, é natural que esse sistema um dia se desequilibre. Ele se desequilibra e ele tende a entrar em equilíbrio novamente. Portanto, quando nós entendemos essas leis, nós podemos aplicá-las de uma forma muito positiva na nossa vida. Só a leitura dos livros do Bert Hellinger e só o conhecimento de inúmeros outros livros, porque milhares de livros estão sendo colocados no mercado todos os anos. E todos esses livros, o que eles trazem em comum? Eles trazem exemplos, inúmeros exemplos de como essas leis são aplicadas dentro do relacionamento, entre pais e filhos, dentro do relacionamento de casal, nos negócios, na saúde, no direito e em inúmeras outras áreas. Então as constelações hoje, elas são muito aplicadas sem que necessariamente alguém esteja fazendo uma constelação. Isso é aplicado nas empresas e não necessariamente você faz uma constelação. Isso é aplicado no direito e não necessariamente você faz uma constelação. Da mesma maneira, isso é aplicado nas escolas e não necessariamente você faz uma constelação. Mas há um outro aspecto que nos ajuda. Por isso que eu disse que vem através dos vídeos. É quando a gente olha para determinados exemplos e eles nos ajudam a reconhecer algumas coisas
E a partir dessas coisas que a gente conhece, a gente pode mudar. Além do que, existem inúmeros exercícios que podem ser desenvolvidos a partir dos conceitos, como inúmeras outras abordagens que existem por aí. Exercícios que nós podemos desenvolver como exercícios que são desenvolvidos dentro do Mindfulness. Então, esses exercícios podem ser aplicados e nós podemos obter inúmeros resultados desses exercícios. Vou te dar um exemplo sobre isso. No Constelando Seu Futuro, que é um workshop que eu faço, que é gratuito, 100% online e 100% gratuito, lá dentro nós temos exercícios de como uma pessoa pode encontrar o seu lugar ou de como ela pode melhorar o relacionamento com seus pais sem que necessariamente ela esteja fazendo uma constelação. Um exercício prático que serve como base para muitos outros profissionais que trabalham com pessoas, mas que serve muito para pessoas que nunca tiveram contato com a abordagem e que vão tirar inúmeros benefícios a partir daí. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Constelando Seu Futuro, se já está na época, se já está no momento do Constelando Seu Futuro, na primeira linha na descrição desse vídeo, eu coloco o link para você fazer a sua inscrição no Constelando Seu Futuro. Então, se você quiser participar do Constelando Seu Futuro, a inscrição é gratuita, o workshop é gratuito, é uma semana de exercícios e práticas nesse sentido. E para você participar, basta você se inscrever. Então, se tiver no período, entra aí, se inscreve, ou se não, já faz a sua inscrição para o próximo, onde você vai poder fazer esses exercícios e fazer essas práticas que podem nos beneficiar. Espero que de alguma forma tenha te ajudado a entender um pouco mais como é que a gente pode aliar as práticas das constelações sem que necessariamente a gente faça uma constelação. Foi isso por hoje. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Até lá. Valeu.